Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula do curso, aula 3 do curso que vai te ensinar a criar um robô trader aí utilizando a API da Binance, a API Node. Tá? Nesse curso eu vou ensinar você do zero, desde as questões financeiras, de mercado, ordens, até aí como é utilizar a API para aplicar esse conhecimento. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma continuação do nosso código da aula passada. A gente vai evoluir o código de modo a salvar as ordens. Eu vou mostrar aqui o código, vou disponibilizar aqui no GitHub, vou postar o link na descrição para quem quiser tá fazendo download e testando, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai salvar como ele faria as ordens dessas moedas, tá? Literalmente a gente vai salvar as ordens, certo? Então vou mostrar aqui rapidamente primeiro os endpoints que a gente vai utilizar para estar fazendo isso aqui na API. Uma coisa importante que a gente precisa ver aqui é endpoint aqui, Exchange Info, que a gente já viu na aula passada, só que a gente vai pegar mais coisas desse endpoint aqui, além do que a gente já viu na aula passada, que é obter a lista de todas as moedas e o status, verificar quais estão para trading, né? Isso a gente viu na aula passada. Na aula de hoje a gente vai aprender a utilizar esses filtros aqui, principalmente esses dois de Price Filter e Lot Size. Isso é importante a gente saber para construir o nosso robô. Um dos problemas que a maioria das pessoas tem para construir o robô utilizando a API da Binance, se você procurar aí os erros mais comuns, na hora de criar a ordem, que a ordem retorna erro se você não enviar o preço e a quantidade com o número de casas decimais exato de cada moeda que está configurado pela API, certo? Porque cada moeda de trade da Binance, ela recebe um número exato que você tem que enviar para o preço e para a quantidade de casas decimais, tá bom? Então, por exemplo, dependendo da moeda, você não pode enviar quero comprar 0.00365112 dessa moeda. Ele vai retornar um erro dependendo que se você passou um número muito grande de casas decimais, ele não aceita. Você não pode comprar essa fração, mas dependendo da moeda, ele vai te permitir isso. Então, você tem que, na hora de comprar uma moeda, criar uma ordem para ela, você tem que passar um número exato de casas decimais, tanto para a quantidade como para o preço. Tá certo? Eu vou explicar certinho ainda sobre essas ordens, que é uma ordem, os tipos de ordens que o robô faz e para que serve cada ordem, tá certo? Basicamente aqui essa questão do filtro, que a gente vai utilizar esses dois aqui, né, o Price Filter e Lot Size. Para saber o número de casas decimais eu vou mostrar no código, mas ele basicamente vai ser essas casas aqui, o número de casas que vem depois do ponto e antes desse número 1, tá? Para o mean price e para o mean quantity, certo? Nessa moeda de exemplo, então, seria essa quantidade aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, aparece aqui para o preço e 2 para a quantidade. Essa é a questão, é importante a gente saber na hora de a gente criar as ordens, senão vai ficar dando erro na criação das ordens e vai prejudicar o seu robô aí, certo? Eu vou estar explicando no código então isso. Outra questão que a gente vai verificar aqui da API, que eu vou mostrar antes da gente ir para o código. E o próximo endpoint que eu vou mostrar aqui, que a gente vai utilizar na aula de hoje, é esse aqui, Daily Stats. Esse aqui você vai passar o símbolo e ele vai te retornar as informações desse símbolo, o preço atual, e algumas informações relevantes sobre esse símbolo. Então, esse aqui nós vamos utilizar na aula de hoje também para verificar o preço na hora de fazer a ordem. E a gente também vai ver hoje duas ordens. A ordem normal, que a gente vai fazer, no caso uma ordem de mercado, que eu vou estar explicando o que é, e a ordem OCO, que é Order Cancel Order. Eu vou estar explicando isso também, tá? Para fazer uma ordem a gente passa o símbolo, se a gente quer comprar ou vender, né, o side, a quantidade e o preço. O preço, no caso, a gente vai passar se essa for uma ordem de limite, certo? Se a gente quer fazer uma ordem de mercado, a gente não vai passar o preço, tá? Eu vou estar explicando o que é isso e como que a gente utiliza isso no robô, certo? Você pode estar vendo aqui as opções na API da Binance. O preço ele é opcional para ordens de mercado. Side
pode ser para comprar ou venda, buy e sell, e o tipo é de limite e de mercado, tá bom? Vou estar explicando isso já. A outra chamada que a gente vai fazer é essa order oco, tá? Eu vou explicar ainda o que significa uma order oco, então é isso que a gente vai utilizar no nosso robô hoje. Eu vou estar mostrando agora. Vou começar explicando pela ordem mercado, tá? Hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de ordem: ordem de mercado, ordem limit e ordem oco. Order cancel order, né? Ordem oco é order cancel order. Vou estar explicando aqui, certo? O que é uma ordem de mercado? Uma ordem de mercado é o seguinte: eu quero comprar essa moeda aqui, por exemplo, que está custando agora 0,00530, né? Então eu não vou falar assim, eu quero pagar tanto. Não, eu vou chegar e vou falar, me dá essa moeda pelo preço que ela está valendo aí no mercado. Quero comprar 10 dela. Eu não vou falar o preço. Eu quero 10, toma. Quero fazer uma ordem de mercado para comprar 10. Então me vê 10 aí ao preço de mercado que ela está. Eu não vou falar o preço nada. Essa ordem, ela é síncrona, então ele vai fazer a ordem naquele exato momento, ele vai comprar 10, não importa se o preço caiu, subiu, ele vai pegar e vai comprar 10 daquela moeda. Isso é uma ordem de mercado, certo? Então, se eu fosse comprar 10 moedas dessa agora, a ordem de mercado, qual o preço que ele vai pagar? Vai pagar esse preço que ela está valendo? 0,000530? Não. Por quê? Porque não tem ninguém vendendo essa moeda a 0,00530 agora. E como que eu sei isso? Aqui, ó, no lado esquerdo, se você observar, essas em vermelha são as ordens de venda, tá? E abaixo, essas verdinhas aqui são as ordens de compra, certo? Então, a ordem de compra de preço mais alto, o cara quer comprar 0,00530. Tem 2.000 moedas que estão querendo ser compradas no valor de 0,00530, certo? Mas por que não comprou ainda? Porque não tem ninguém vendendo, querendo vender nesse preço. Ela tá, digamos, valendo 0,00530, mas não tem ninguém vendendo a 0,00530. E a ordem mais barata tá aqui, ó, 531. Então, se eu fosse comprar 10 moedas dessa agora, a ordem de mercado, ele ia me vender a mais barata das ordens que tem de venda, que no caso é essa aqui, ó, 531. Então eu ia pagar esse preço. E se eu quisesse comprar 3.000 moedas dessa, no caso, ó, ele ia vender todas essas 2.000 a 531, daí ele ia partir para essa. Então eu ia comprar um pouco nesse preço, um pouco mais caro, até juntar a minha, que ia cair aqui. Então a ordem de mercado é assim, eu não determino o preço. Eu falo quantas eu quero comprar, ele vai pegar as mais baratas, certo? E eu vou comprar do preço que tem gente vendendo, não do preço que essa moeda está valendo no momento, certo? Essa é uma ordem síncrona, eu falo quantas eu quero comprar e ele vai me vender, vai pegando aqui das ordens de venda, das mais baratas, vai vendendo e vai fazendo essa negociação para eu comprar essa moeda a preço de mercado, tá certo? Então isso é fazer uma ordem a preço de mercado, seria isso: eu compro essa moeda ao preço que alguém está vendendo, no preço mais barato, que já existe uma ordem de venda para agora, certo? E eu já compro, ele já me vende na hora e eu já tenho essa moeda, legal. Isso é uma ordem de mercado. Uma ordem limite seriam essas ordens que estão aqui. A pessoa botou uma ordem que ela quer comprar essa moeda a 0,00527. E ela criou essa ordem e deixou lá, foi dormir, viajar, deixou lá. Ele não comprou essa moeda ainda. Ele fez uma ordem nesse preço aqui, e quando tiver alguma ordem de venda, quando essa moeda cair e alguém estiver vendendo nesse preço e chegar na ordem dele, e aí ele vai comprar essa moeda porque ele criou essa ordem, tá certo? E vice-versa também. Vamos supor que eu já tenho uma moeda comprada e eu quero vender. Então posso deixar aqui uma ordem de venda, vamos supor, é igual essa pessoa que fez, que deixou uma ordem de venda criada 546. Então quando essa moeda subir para 546, eu vou vender essa moeda. Tá bom? Essa é uma ordem de limite, certo? Que eu defino o preço que eu quero vender, e quando tiver alguém querendo comprar nesse preço, e aí sim eu vou vender, tá bom?
E o outro tipo de ordem, né, a oco, antes de falar da oco, tem a stop limit, que é o seguinte: vamos supor que eu comprei, que eu tenho essa moeda comprada, e eu quero vender ela quando ela subir. Então vou criar uma ordem limite a 546. Mas vamos supor que eu quero fazer um gerenciamento de risco também. Para, no caso, se essa moeda cair muito, começar a despencar, eu não vou esperar ela valer zero e perder tudo aí meu investimento. Então eu faço um gerenciamento de risco. Eu posso dizer que se essa moeda cair para 5,0000510, vamos supor, então eu vou vender essa moeda. Eu vou ter um prejuízo, mas não vou ter muito prejuízo. Então eu posso fazer uma ordem de stop limit. Então eu posso falar assim: olha, quando essa moeda, se ela cair muito, vende ela, porque não deu certo. Essa moeda que era para subir, caiu, despencou, já vende então, que ela vai continuar caindo capaz, e eu não quero perder mais dinheiro do que eu já perdi, certo? Isso é uma ordem stop limit. E a ordem oco, ela é uma junção da stop limit com a limit. Então o que eu posso fazer é o seguinte: quando eu comprei uma moeda, vamos supor que eu acabei de comprar essa moeda 529, e eu quero que, se ela cai para 510, ela vende, e eu quero para que, se ela sobe para 545, eu vendo também. Então se ela subir, atingir um valor target que eu defini, ela vai vender, eu vou ter meu lucro. E se ela cair, e aí chegar num valor que eu defini ali, que é o limite, que eu não quero mais esperar essa moeda continuar caindo, eu me ferrar, então eu já vendo ali no meu limite. Então, se ela cair, ela vai vender ali a um preço que eu defini, e se ela subir, quando chegar no preço target que eu defini, ela vai vender também. Então, uma ordem cancela a outra ordem. Isso é uma ordem oco que a gente usa no nosso robô, tá certo? Serve para gerenciamento de risco. É muito importante, a gente usa aqui na estratégia do nosso robô, tá bom? Vou estar mostrando no código então isso tudo para vocês. Aqui mostrando no código, no nosso arquivo index ele tá praticamente igual ao último, tá igual, certo? E no nosso robô aqui a gente definiu algumas constantes, certo? Essa primeira aqui, como a gente está ainda fazendo o robô com apenas testando, né? A gente não está conectando na API de fato, para fazer os trades, está só em fase de teste. Então os fundos que a gente pegaria da nossa conta que a gente tem disponível lá em Bitcoin para fazer os trades, a gente vai estar definindo aqui para teste. A gente vai definir como se a gente estivesse fazendo trade com 0.3 Bitcoin, tá? Então a gente vai definir essa constante aqui para teste como se a gente tivesse 0.3 Bitcoins fazendo esses trades, tá? Para a gente poder simular aqui, porque antes de ligar o nosso robô de fato, a gente ainda vai passar por mais critérios que a gente tem que adicionar, ainda vai ter que calibrar o nosso robô. Vou ensinar vocês a estar fazendo os testes, estar calibrando para aperfeiçoar ele, até de fato a gente poder ligar o nosso robô, tá? Aqui então, price limit e price stop e price target, o que significa cada um? Bom, o target é o preço que a gente vai definir de venda da nossa moeda. A gente compra a moeda, então a gente quer que, se essa moeda subiu 3%, a gente vai vender ela, tá? Por enquanto a estratégia do nosso robô está sendo isso. A gente vai poder estar mudando esse número de acordo com que o robô encontrar aí qual o melhor valor para pôr. Isso a gente vai poder estar definindo aí nos nossos testes. Vocês vão poder estar fazendo testes com qual valor aqui dá mais certo o nosso robô. A gente ainda vai estar vendo isso nas próximas aulas, tá? Mas por enquanto a gente vai deixar o nosso target como 3%, certo? O nosso limite, o nosso stop é o que? Certo? A gente viu sobre ordem limit ali, o stop limit agora. Então, o que significa isso? Quando a gente cria uma ordem de stop limit, no caso aqui eu coloquei mais ou menos 5%, né? 4,7%, significa que se a moeda cair a 4,7%, vai criar uma ordem para vender a ela a 4,9%, a mais para baixo um pouco. Por quê? Porque assim, se a moeda cair a zero, caiu 4%, e você vai botar assim: opa, caiu, tá valendo 50 centavos a moeda, vou criar uma ordem de venda aqui a 50 centavos. Pode ser que você não consiga vender essa moeda se ela continuar caindo muito rápido. Até você criar essa ordem, ela caiu muito,
Então você perdeu ali o timing, não conseguiu vender essa moeda pode despencar e você não conseguiu vender nem no seu stop limit, então seu gerenciamento de risco que você criou aí não serviu para nada. Por isso que a gente fala, ó, quando tiver um limite de tanto abaixo, a gente cria uma ordem com um valor um pouco mais abaixo ainda, para a gente garantir que vai vender essa moeda, tá? Mas não significa que vai vender nesse preço. Vai vender no preço que estão pagando mais caro. Pode ser que venda nesse preço, provavelmente, entendeu? Mas a gente tem que pôr um pouco abaixo sempre para garantir que a gente vai vender essa moeda e a gente não vai ficar e a gente não vai ficar com um prejuízo muito grande, tá? É muito raro o robô, se o seu robô estiver bem calibrado, ele bater aqui no stop limit, tá? Porque nosso objetivo é comprar uma moeda que está subindo, identificar uma moeda que vai subir os 3% para a gente já fazer o nosso pequeno lucro aí, tá? Com essa moeda, 3% se você for ver, não parece muito, mas é uma quantidade razoável, a quantidade ótima aí para fazer um trade, tá? No caso aqui você pode por 1% já é um valor bem bom, já cobre as taxas e é um lucro bom. Se você fizer um trade desse por dia de 1%, imagina, vai ter um ótimo lucro aí no mês, tá bom? Mas se você colocar muitos critérios, ele vai acabar que não vai fazendo trade todo dia, pode ser que faça um trade uma vez a cada uns 2 trades por semana, mas você vai ter mais garantia, seus trades são mais garantidos, que vai bater no seu target e não no seu stop limit, tá? Então a gente vai colocar muitos critérios ainda no nosso robô para evitar que ele bata aqui no stop limit e sempre atinja o nosso target, certo? Mas para isso a gente ainda vai adicionar muitos critérios aqui que eu vou estar ensinando durante o curso e também você vai calibrar todas essas constantes aqui de fato a obter o melhor resultado com seu robô. Você vai estar aprendendo a fazer testes para calibrar, para ver quais números ficam melhores aqui nas variáveis que a gente vai estar adicionando aqui no decorrer do curso, tá bom? Lembrando aqui que esse curso está no GitHub, o link está na descrição aqui, você pode baixar e já ir testando ele, tá bom? O código por enquanto está igual quando a gente entra aqui na função dos getCoins, até aqui tá igual, né? Chegou aqui na nossa função, até aqui tá tudo igual. A diferença é quando ele entra aqui na nossa promise e a gente engolfa, a gente não vai mais salvar aqui as moedas que estão engolfando somente o símbolo. A gente vai salvar as ordens que a gente vai, como a gente criaria as ordens para cada moeda com os preços e tudo, os valores, certo? Bom, o que acontece aqui? A gente identificou que um símbolo, uma moeda está engolfando, né? No caso aqui a gente vai adicionar muitos critérios ainda, mas por enquanto que eu estou ensinando, a gente começa só com esse, para a gente começar do básico e para ir aprimorando, certo? A gente vai então pegar e fazer um daily status para esse símbolo, o endpoint que a gente viu ali. A gente vai obter dele o preço recente, o preço atual, para a gente poder definir a nossa quantidade de quantas a gente vai comprar, certo? A gente vai primeiramente, identificou que vai criar uma moeda, que ordem que vai fazer agora? A primeira ordem que vai fazer é uma ordem de mercado, certo? Por quê? Porque a gente identificou, o robô identificou que essa moeda aqui vai subir. Cara, compra agora, não quero comprar tanto valor, não, quero comprar já. Então vou fazer uma ordem de mercado. Então eu vou pegar os meus fundos e vou dividir pelo preço de quanto essa moeda está valendo, tá? Eu coloco 1% a menos aqui, eu coloco 0,99% aqui, para que nunca ultrapasse o meu limite dos meus fundos, sempre deixar uma margenzinha aqui, só isso. Então vou passar aqui para minha função create order, que é a função que eu vou mostrar agora, o símbolo, que é o resultado aqui do meu daily status, a quantidade que eu quero comprar, o client, que por enquanto a gente não vai usar, né, nessa função, que a gente não vai fazer o trade, a gente só vai salvar, o info, né, o exchange info. E estou passando aqui também o last price, não precisaria, poderia pegar direto do symbol, assim também fica mais claro aqui
o que é cada coisa, porque essa questão de price filter e lot size para a gente encontrar o número de casas é um pouquinho chato, mas eu vou estar passando aqui como é que vai funcionar. Então aqui eu vou pegar o objeto dos filtros, certo? Do resultado da minha função exchange info, e vou pegar aquele min price e o min quantity para aquela moeda que eu encontrei e eu quero comprar, certo? Aquele endpoint que a gente viu no começo da aula, o exchange info, a gente vai retornar essas informações do filtro deles para poder definir aí quantas casas decimais vão no nosso preço e na nossa quantidade nessa ordem que a gente vai fazer. A gente vai pegar o que vem depois do ponto e antes do número 1, vai ser o nosso valor flutuante de casas decimais que a gente vai estar utilizando aqui, no caso, tanto para o nosso valor e para o tamanho da nossa quantidade. Então a gente pega essas casas, o length delas e soma com 1, e a gente define o valor que a gente vai colocar de casas decimais. Se a gente fosse fazer mesmo essa ordem, a gente daria um client.order, o endpoint que a gente viu lá, e passaria essa informação aqui, tá bom? A gente não envia o preço, porque é uma ordem de mercado, certo? Uma ordem do tipo market. A gente só envia a quantidade que a gente quer comprar. A gente envia aqui o site, né, no caso que é compra, buy, e qual é o símbolo dessa moeda. Eu estou salvando aqui no nosso arquivo txt também uma informação adicional, que no caso isso aqui não faz parte do objeto que a gente estaria enviando para fazer a compra na Binance, mas para a gente poder ver qual o preço, tá? Que essa moeda tá. O preço não significa que é esse preço que ele comprou, mas vai ser um preço aproximado, o preço que ele vai comprar, tá? Porque é uma ordem de mercado, a gente nunca vai comprar no preço exato, ela vai comprar no preço que tiverem vendendo, tá bom? A gente vai, por enquanto, só salvar essa ordem aí num arquivo, tá? E agora a gente vai fazer uma ordem oco, a order cancel order, certo? Então a gente vai definir aqui o nosso stop, nosso preço e o nosso limite, tá? Que são essas variáveis que estão aqui. Só que a gente vai transformar elas no número de casas decimais dos valores que a gente deve usar para essa moeda que a gente encontrou lá no Exchange In. Isso aqui é o que a gente passa, os preços, o stop, o limit, e a gente vai salvar essa ordem aqui no nosso objeto da ordem oco. Então a gente vai ter duas ordens para cada moeda que ele identificou, tá? No caso, como a gente só está vendo as que estão engolfando, ele vai encontrar um monte aí, certo? E vai para cada uma vai salvar uma ordem e uma ordem oco para cada moeda que ele encontrar, beleza? Então vamos ligar aqui o robô para ver como ele vai salvar. Certo, então você viu aqui que ele encontrou aí 8 moedas que estão engolfando e salvou aqui, tá bom? Vamos passar aqui por alguma. No caso, vamos ver essa aqui, a ordem de mercado que ele comprou, que ele compraria agora. Essa tal de Alpine, pareado com Bitcoin, Alpine. Ele compraria 2.646 dessa moeda e o valor dela tá esse aqui, 0.000011 tal bitcoins, né? Então com o nosso 0.3 bitcoins a gente compraria 2.646 dessas moedas aqui, certo? E faria então, o nosso robô faria então essa ordem e mais uma ordem que é a ordem oco dessa moeda, que é essa ordem aqui, ó. Então ele venderia as 2.646 nesse target aqui, 3%, e se ela caísse para esse valor aqui, ela ia criar uma ordem nesse valor. Então aqui a gente tem uma noção do que o nosso robô faria e a gente pode analisar, pô, essa moeda aqui tá esse preço. Eu vou acompanhar aqui, vou entrar no site do TradingView ou da Binance e vou ver o que vai acontecer com esse preço. Vai bater no meu stop ou vai bater no meu target? Então a gente consegue por aí medir se o nosso robô está bem calibrado ou não. A gente já consegue ter uma noção. Porém, essa quantidade da nossa ordem oco, quando a gente vê e estiver realmente conectando o nosso robô, ela não vai ser a mesma quantidade que a gente
definiu ali. Essa quantidade ela é meio fictícia, a gente nunca sabe exatamente quantas moedas a gente conseguiu comprar quando a gente faz uma ordem de mercado. Pode ser que ele execute 90 e poucos por cento da ordem, pode ser alguns casos que ele execute 100%, mas depende, isso varia. Então, aqui no caso que a gente faria a ordem e com o resultado dessa ordem a gente ia pegar a quantidade que foi executada da ordem para usar na quantidade da nossa ordem oco, certo? Mas por enquanto, como a gente está fazendo o teste somente para calibrar o nosso robô, então a gente usa a quantidade que a gente encontrou ali em cima, a quantidade aproximada. Nunca vai ser essa quantidade exata que ele compra. Quando tiver conectado com a API, estiver realmente fazendo a ordem, a gente vai pegar a quantidade exata para criar a nossa ordem oco. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Vamos continuar evoluindo aí o nosso robô a cada aula. Espero que vocês baixem aí do GitHub, façam teste, para ir comentando aí também o que achou, se deu certo os testes, se ficou bom, o que dá para melhorar. Então vocês escrevem aí, beleza? E muito obrigado então, boa noite, até a próxima aula.